Artigo 190. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital publicado no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Artigo 191. Considerar-se-á rével o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Para primeiro, a revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Parágrafo 2º. Para defender o indiciado rével, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado. Artigo 192. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Para primeiro, o relatório será conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor. Para segundo, o processo disciplinar com o relatório da comissão indicará o dispositivo legal ou regulamento transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 102. Julgamento. Artigo 194. No prazo de 60 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Para primeiro, se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Parágrafo 3º. Se a penalidade prevista for a de demissão, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso 1 do artigo 169. Artigo 195. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o funcionário de responsabilidade. Para primeiro, o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 169, parágrafo 2º, será responsabilizada na forma do capítulo 5 do título 5 desta lei complementar. Artigo 197. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 198. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando translado na repartição. Artigo 199. Servidor que responde processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido do cargo ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade a caso aplicada. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o artigo 44, parágrafo único, inciso 1, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Artigo 200. Será assegurado transporte e diárias. Inciso 1. Ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. Inciso 2. Aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Seção 3. Da revisão do processo. Artigo 201. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstanciais suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º.
Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 202. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 203. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. Artigo 204. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao secretário de Estado ou autoridade equivalente que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único. Recebida a petição, o dirigente do órgão ou entidade providenciará a constituição da comissão na forma prevista no artigo 176 desta lei complementar.